Olá, bom dia. Dia 16 de dezembro de 2018, domingo, plantão judiciário, tá? E eu tô fazendo esse vídeo porque semana passada aconteceu um fato aí inusitado e eu vou aproveitar para conversar um pouquinho com vocês sobre penhora, avaliação e sobre a necessidade algumas vezes do uso da força em razão da resistência da parte, tá? Na verdade, mais esclarecimentos em relação a isso. O mandado é um mandado de penhora em avaliação. O estresse, digamos assim, que rolou no cumprimento desse mandado se deu por deliberalidade da parte, que é uma pessoa instruída, é uma pessoa da área jurídica e, por incrível que pareça, criou todo um embaraço. Mas vamos lá, deixa eu explicar a situação. No caso em questão é uma execução decorrente de um contrato, tá certo? Um contrato de aluguel. E essa pessoa foi intimada, foi citada para fazer o pagamento da dívida no prazo de 3 dias, ou fazer a contestação no prazo de 15, né? E aí ela não fez nenhuma coisa nem outra, optou por ficar silente e foi dada a determinação dos atos chamados expropriatórios ou atos de constrição. Inicialmente houve uma tentativa de bloqueio do valor mediante a um sistema denominado Bacenjude, que é um sistema ligado ao Banco Central que faz uma varredura através do CPF da pessoa em tudo que é instituição financeira do território nacional. E se eu for encontrada a relação com alguma instituição financeira e tenha algum valor nas contas ligadas a essa instituição financeira, esse valor será bloqueado para fins de saldar o saldo da dívida, saldar a dívida, tá? Essa pesquisa foi inexitosa, até se encontrou algumas contas bancárias, mas não tinha saldo, pelo menos naquele momento. E foi feita uma outra tentativa em um outro sistema ligado ao Sistema Nacional de Trânsito, para verificar se havia algum veículo registrado no nome dessa pessoa, para que houvesse o bloqueio desse veículo também, mas também foi inexitoso. Nesse caso, o juiz aí defere agora uma penhora através do oficial de justiça, que vai até o endereço da pessoa para verificar se há algum bem passível de constrição, de penhora, tá? O que acontece? Eu tive no endereço, inicialmente não encontrei o executado. Os parentes me disseram que ele estava trabalhando e tudo. Eu perguntei o endereço de trabalho para tentar conversar com as pessoas, para fazer isso de uma forma mais tranquila, mas a pessoa não manteve contato, não apareceu. Eu retornei outra vez. Nessa segunda oportunidade, eu já fui tratado com um pouco mais de rispidez, um pouco mais de grosseria. O pessoal alega os parentes alegam que a pessoa não tem dinheiro, não tem patrimônio, que aquilo é uma dívida que não pertence a ele. E eu digo, não, tudo bem, mas aqui o meu papel é só verificar sobre a existência ou não de bens para penhorar. Se não tem, porque o que acontece? O código prevê que há uma determinada categoria de bens que são impenhoráveis, ou seja, que eles não podem ser penhorados. Esses bens são os denominados bens de uso pessoal ou bens que guarnecem a residência. Então, assim, as vestimentas, salvo se não for uma vestimenta de grande valor, de valor assim, fora do padrão, né?
sei lá, um vestido que pertenceu à Rainha Elizabeth, um vestido de um grande estilista mundial e tudo mais. Salvo uma exceção desse gênero, em regra, as roupas, as vestimentas de uso cotidiano não são penhoráveis. Os bens de uso pessoal, você tem uma televisão em casa, essa TV não vai ser penhorada, tua geladeira. Então esses bens não são passíveis de constrição. Então assim, a partir do momento que a pessoa me diz, olha, eu não tenho bens a serem penhorados, pressupõe que os únicos valores que existem, os únicos bens que existem são aqueles que guarnecem. E aí qual era o papel do oficial nesse caso? Só a verificação, a certificação disso, a demonstração de que os bens que ali ele encontrou não são passíveis de penhora, e a devolução do mandado, salvo se a pessoa estiver querendo esconder do oficial alguma coisa. Aí fica complicado, que não sei se é o caso, mas está aparecendo, porque a pessoa está se eximindo. Por fim, aí consegui localizar o executado, conversei com ele, disse que iria retornar, marquei um dia mais conveniente para fazer essa visita, para nós fazermos essa constatação. Veja que há e aí é legal eu estar falando isso para vocês, porque vocês veem que assim, não há por parte do oficial aqui a ideia de querer prejudicar, lesar ou criar qualquer tipo de embaraço. Na verdade, nós tentamos fazer a coisa da forma mais tranquila, da forma mais dialogada possível. Foi o que houve. Eu tentei marcar um dia para retornar, marquei um horário até mais conveniente, horário de almoço, para a pessoa não ter que se ausentar de trabalho. E aí, mais uma vez, a pessoa não compareceu, não deu justificativa. Pois bem, nessa oportunidade eu escutei também lá do parente, que eu disse, você permite então que eu entre para fazer essa averiguação? Não, que você não tem autoridade. Essas as palavras da pessoa lá. Então assim, primeiro aqui um esclarecimento. O oficial de justiça, ele está revestido de uma autoridade que seria a autoridade do próprio magistrado no cumprimento da ordem. No meu entendimento, o uso da força, por exemplo, ele já é inerente ao próprio ato. Embora há uma interpretação, porque o Código de Processo Civil atual, ele diz assim, que entendendo o juiz a necessidade de uso da força, ele requisitará. Então algumas pessoas entendem que o juiz tem que fazer essa requisição. Embora, no meu caso, a minha interpretação se a ordem é judicial ao cumprimento e há uma demonstração clara de resistência no cumprimento dessa ordem, como eu estou dizendo, a meu ver, o uso da força já é inerente ao próprio contexto. Mas, para fins de evitar qualquer tipo de discussão a respeito, o que foi que eu fiz? Dei uma certidão informando o que era que estava acontecendo ao magistrado, e aí ele deu uma nova decisão autorizando ou determinando, requisitando o uso da força para fins de cumprimento desse mandado. E aí eu vou dizer aqui o que eu disse lá à pessoa. Eu digo, olha, querido, eu vou te esclarecer. O que vai acontecer é o seguinte: eu vou requisitar força policial, vou voltar aqui, a gente vai entrar de qualquer jeito, inclusive tendo que, se for necessário, fazendo o arrombamento da porta do imóvel, para poder cumprir a ordem judicial. Veja, o constrangimento, a situação a qual essa família será submetida, simplesmente porque não quis abrir as portas e permitir que o oficial cumprisse o trabalho, e a meu ver até de uma forma até tola, porque se está dizendo o tempo todo que não tem nada a penhorar, nada mais sensato do que você abrir a porta e mostrar que não tem absolutamente nada, a não ser, como eu estou dizendo, que a pessoa esteja querendo esconder algo do oficial de justiça. Então é isso, tá? Esse vídeo é só para esclarecer esse tipo de situação, mostrar às vezes que voltar a repetir o que eu já disse em vídeos anteriores, sempre o diálogo, sempre a
a manifestação judicial sobre as situações, elas sempre são mais interessantes. Nesse caso, eu confesso a você que eu fiquei até surpreso em se tratando de uma pessoa de conhecimento jurídico não ter sequer contestado essa execução. Inclusive, eu dei uma olhada só por curiosidade no processo e haviam elementos, na verdade, que justificariam uma contestação até para colocar em xeque o valor que está sendo executado. Então, sempre, se você não é da área jurídica, procura uma orientação, se você receber uma intimação, receber uma citação de qualquer processo, sempre, a regra é, sempre contesta, sempre apresenta a sua defesa, sempre apresente seus argumentos, tá bom? Bom domingo para todos, um beijo, estou aí à disposição sempre para tirar as dúvidas, tá bom? Tchau!